cheguei para compartilhar alguns dos meus insights de leitura que tive durante Escute as Feras, livro que eu recém terminei de ler. Inclusive, durante esse processo, eu gravei todas as minhas marcações, anotações no caderno, enfim, código de cores. Vai ser o próximo vídeo que vai sair. Mas hoje, especificamente, eu quero compartilhar com vocês várias das conexões que eu fiz com outras leituras, num formato muito parecido de um vídeo que vocês amaram. Acho que é um dos vídeos assim que vocês mais gostaram aqui, quem está acompanhando sempre, que eu fiz sobre o perigo de estar lúcida. Então vai ser num formato parecido que eu pretendo que seja frequente aqui no canal. Seguinte, Escute as Feras. Só um pequeno adendo. Beijo pra Marina, que me mandou esse livro de presente de aniversário. Má, muito obrigada, tô doida pra gente comentar sobre ele. Vamos lá. Aqui temos um relato dessa autora que é antropóloga francesa. Ela é especializada em povos do Ártico e do Grande Norte, principalmente povos da Sibéria e do Alasca. E ela sobrevive a um ataque de urso. Então, durante um trabalho de campo que ela estava fazendo no extremo leste da Rússia, ela dá de cara com um ursão selvagem. Ela consegue sobreviver, mas com ferimentos gravíssimos. Os médicos nem sabem como que ela conseguiu sobreviver, porque o urso, além de ter literalmente arrancado um pedaço da mandíbula dela, também quase abriu a cabeça dela. Só que este não é simplesmente um relato de uma mulher que sobreviveu a um ataque de urso. Vai ser uma mistura de testemunho pessoal dessa experiência, com muitas camadas de análise antropológica, afinal de contas a autora é antropóloga. Então, em cerca de 100 páginas, ela vai cruzar antropologia, literatura, filosofia e mitologia, pois gostamos e gostamos muito. Uma questão muito importante é que ela vai levar bastante em conta a cosmologia desse povo Iven, acho que é assim que se fala, porque para eles o urso não é só mais um animal. Existe toda uma questão quase que totêmica. Eles têm uma forma de interpretar a natureza, os animais. Então, por exemplo, sobre o fato dela ter sido atacada, porque isso deveria acontecer, isso estava programado para acontecer. Quer dizer, na verdade, eles nem interpretam como um ataque. Ela teve um encontro, ela foi direcionada para esse encontro com o urso. Foi uma espécie de fusão de mundos. Não é como se ela tivesse sido atacada, ela foi marcada, ela foi metamorfoseada. E a dicotomia entre a visão ocidental, vamos dizer assim, de olhar para as coisas, para a natureza, para as situações da vida, versus uma forma não só não ocidental, mas principalmente partindo desse povo do leste da Sibéria. Ela mesma fala, numa das primeiras páginas, que ela não só não morreu nesse momento, ela nasceu. Então, essa situação tem para ela uma carga, assim, com uma simbologia muito complexa, e é isso que ela vai contar nesse livro. E ainda tem uma coisa muito interessante de meta-escrita, porque aqui ela explica como ela escreveu o livro durante a escrita do livro, e tem trechos do caderno, porque isso é uma coisa muito legal. Eu ia deixar para comentar só no outro vídeo, mas vamos lá. Ela sempre teve dois cadernos, os cadernos coloridos, que ela escrevia coisas mais corriqueiras e racionalizadas, e o caderno preto, que ela escrevia esses despejos da mente, essas questões não elaboradas, os sonhos. E ela diz que assim que ela passa por essa situação com o urso, ela, obviamente, vai logo escrever no caderno, depois que ela se recupera, né? Porque daí ela passa por um monte de cirurgia, ela faz... Enfim, nossa, tem toda uma situação aqui que ela conta muito bem. Mas o caderno que ela pega para escrever sobre isso é o caderno preto. Então ainda tem a questão da estrutura do livro, que eu gostei muito, porque ele é dividido em estações, mais uma vez puxando para esse aspecto cíclico. Ela chama de tempo do mito, tempo do sonho, que não é o nosso tempo cronológico e principalmente não é esse tempo de calendário ocidentalizado. E quando o livro acaba, é como se ele estivesse começando, justamente por ter essa natureza cíclica. Isso não é spoiler, tá? Isso aqui é um livro de ficção, eu nem vou falar nenhum detalhe do final, mas apesar de alguns estranhamentos que eu tive, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo,
Esse foi um livro que mexeu muito comigo, que eu extraí muita coisa, que assim, o final, a última página, fez valer tudo. Não que só a última página seja boa, longe disso. Mas eu quero dizer que não só os assuntos que foram abordados, as coisas que o livro me fez sentir, mas que também a estrutura do livro e a forma como ela amarrou tudo, porque eu acho que esse livro, pelo conteúdo dele, ele tinha tudo para ser um tanto confuso, um tanto desconexo. Então, eu acho que ela fez um ótimo trabalho como escritora também para organizar o que dá pra gente sempre a sensação de uma espécie de tempo onírico, de tempo de sonho mesmo. É como se a gente estivesse lendo esse livro meio flutuando. Ao mesmo tempo que em vários momentos eu sentia um estranhamento, eu também não conseguia parar de ler. O que é curioso, porque os povos da região onde ela teve um encontro com o urso, eu vou falar igual ela, eles inclusive interpretam que quando isso acontece, esse ataque, fala baixo para eles não escutarem, a pessoa fica meio que enfeitiçada. E aí quando eu cheguei nessa parte do livro, eu ainda pensei, rapaz, que curioso, porque eu tô me sentindo meio que assim também. Conforme ela conta, parece que ela transborda um pouquinho dessa camada meio assim, quase que mágica, essa essência de feitiço mesmo passa para o leitor. Bom, agora com essas colocações feitas, vamos partir para as conexões. A autora aqui, em vários momentos, coloca a questão dos limites. Os limites da consciência, os limites da experiência que ela viveu, nesse sentido de estar entre dois mundos, o mundo do que é humano, o mundo animal, o limite num sentido de irreversibilidade, porque a partir daquele momento ela passou por uma mudança interna tão grande que ela não tem como voltar atrás. É impossível que a vida dela parta do momento anterior a esse acontecimento, só que agora com essa metamorfose que ela está passando, ela precisa meio que se reorganizar inteira por dentro. E não só esse livro, mas como a escrita no caderno que ela retrata nesse livro, são uma tentativa de fazer com que isso aconteça. Mas eu nem vou dizer, vou mudar aqui, não é nem tentativa não. É a forma como ela faz isso acontecer, pela escrita. E aí lembrei de quem? Na hora, de Helena Ferrante, no seu livro maravilhoso As Margens e o Ditado. Na escola, a Helena Ferrante passou por uma experiência que vai afetar toda a vida dela de escritora, que era a questão da margem. Então tinha a linha ali no caderno, né? A professora ainda cobrava essa questão das margens serem respeitadas e que daí a sua escrita, mesmo no computador posteriormente, vai ser marcada por esse desejo, por essa imposição, autoimposição de se manter nas margens e ao mesmo tempo por uma mistura de desejo e medo de ultrapassar essas margens, de violar essas margens, de ver o que tem depois desse limite. Aí entra numa questão também de criatividade que a gente vai conectar com outro livro daqui a pouco, segura aí. Aí nesse livro, As Margens e o Ditado, ela vai dizer que tem uma dupla escrita. A disciplinada, que está ali dentro das margens e que, lembrando o seu tempo de escola, vai render ali o elogio da professora, ou seja, algo normativo que ela tem que cumprir, e a outra, que seria um tanto mais livre, mas ao mesmo tempo impulsiva, uma escrita desmarginada. E ela também precisa, como escritora, ela precisa desse elemento um tanto caótico, só que isso mexe com ela, deixa ela assim incomodada, insegura. E aí o desafio vai ser aprender a usar essa jaula da escrita com liberdade para depois, nas palavras dela, deformar tudo o que não a contém por inteiro. Então, nesses dois livros, as duas autoras veem os limites como inerentes à experiência e principalmente à criação, mas também como algo que precisa ser transgredido, transpassado. Nas Margens e o Ditado, a Helena Ferrante vai focar mais nos limites linguísticos, literários e da identidade autoral dela como escritora. Aqui ela vai explorar os limites existenciais, físicos e ontológicos, em que ela é impulsionada por uma experiência visceral com esse grande outro, que nesse caso é literal, né? Um grande outro urso. E para ela, a transgressão dessa fronteira foi uma condição
para uma transformação e para uma compreensão mais profunda, como se tivesse elevado ela, assim, em todos os sentidos de corpo, alma, para outro patamar. Teve uma passagem que me fez lembrar de Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É quando ela fala que o humor é um remédio imbatível em situações extremas. Porque nesses dois casos, o humor ele não vai ser uma espécie de fuga, de alienação, mas uma espécie de estratégia psíquica diante do indizível, vamos dizer assim, de uma situação, no caso dela, no meio da floresta, sem nada nem ninguém, male um sinal ali de rádio, de telefone, não lembro agora como que ela conseguiu se comunicar, mas demorou um pouco para a ajuda chegar, com um pedaço da mandíbula faltando, machucado, múltiplas fraturas, a cabeça quase abrindo, e o Viktor Frankl como um sobrevivente dos campos de concentração. Então, o humor, assim como uma forma de dar sentido, e para o Viktor Frankl, o humor é uma das expressões da liberdade última do ser humano, de escolher a sua atitude num contexto que não pode ser mudado. Esses dois livros nascem de experiências em que a realidade desmorona. E os dois conseguem enxergar no humor uma forma de encarar, de passar por isso, de dar significado. O que me fez lembrar da tragédia grega. Porque na tragédia grega, o que está em jogo não é evitar o sofrimento, mas dar a ele uma forma. Porque se ele tiver uma forma, a gente, de alguma maneira, tem um pouco mais de controle, a gente consegue tornar ele palpável e, consequentemente, processar isso de maneira não menos dolorosa, eu diria, mas possível, sabe? Então, por exemplo, em Sófocles, em Ésquilo, a dor, o sofrimento, eles não vão ser enxergados nessas peças como um castigo isolado. Vai ser uma espécie de catalisador de lucidez. Os personagens ali, eles não saem intactos, mas o mais importante, eles saem transformados, que também é o caso aqui. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que ele chama George Steiner. É o mesmo autor que escreveu Tolstói e Dostoiévski. Eu anotei aqui para comentar com vocês. A tragédia é a forma suprema de linguagem do limite. É quando não há solução, mas ainda há palavra. Então, o Viktor Frankl, ele vai encontrar com o humor uma liberdade psíquica em meio a muitas camadas de desumanização. E aqui ela vai conseguir fazer isso onde a racionalidade falha. Eu tinha comentado sobre isso, né? Ela fala bastante sobre o limite dessa racionalidade, onde mesmo com toda a ciência, mesmo com toda a razão com R maiúsculo, chega um momento que isso não basta, que o ser humano precisa de alguma coisa a mais para inclusive se manter lúcido. E aí, conectando com o que eu falei sobre a tragédia, tanto a tragédia quanto a escrita aqui nesse livro, eles não eliminam o abismo, mas eles conseguem colocar uma bordinha no abismo. Já é muito. Poxa, gente, o que não é uma borda no abismo, hein? Seguindo para a próxima conexão, vou ler um trechinho aqui para vocês. Que o meu mundo tenha sido amplamente alterado antes desse encontro é inegável. Uma alteração da relação com o mundo, entre parênteses. É assim que se designa a loucura de maneira refinada. Loucura. Do que se trata? De um período, de um instante curto ou longo, durante o qual os limites entre nós e o exterior se apagam pouco a pouco, como se nos desintegrássemos suavemente para descer às profundezas do tempo onírico, onde nada está estabilizado ainda, onde as fronteiras entre os viventes ainda são flutuantes, onde tudo ainda é possível. E aí, isso da loucura me fez lembrar do quê? E várias outras questões que eu comentei aqui agora, que eu fui falando da criatividade, da lucidez e tudo mais. Estamos a 0 vídeos sem falar do perigo de estar lúcida. No fundo, as duas falam da dor de perceber demais, desse perigo de estar lúcida e da arte como forma de não enlouquecer. A arte como uma espécie de ancoragem da realidade e da lucidez, mas não essa lucidez que vai ser extrema ao quase ponto da desintegração, sabe? Dá para dizer também que cada uma à sua maneira, elas conseguem colocar
que esse estado de quase dissolução que a lucidez extrema coloca a pessoa, ele pode ser fértil desde que ele encontre uma forma. Um trecho desse livro. A escrita é o que me permite escutar o que o acontecimento ainda está dizendo. E um trechinho do Perigo de Estar Lúcida. A criação é uma salvação para os que estão perto do abismo. Seguindo para a próxima conexão, um dos temas que é muito tratado aqui é o medo. Tanto por motivos óbvios do que aconteceu com ela, tanto pela vida dela pós o encontro e mesmo para a própria dinâmica de trabalho, que assim como ela encontrou o urso no meio da floresta, ela poderia ter, no meio do nada, né? Ela poderia ter encontrado muitos anos antes, porque ela já estava trabalhando, se não me engano, há mais anos, com esses povos, seja do Alasca, seja do extremo leste da Rússia. Então ela já estava inserida num contexto de ter que lidar com uma natureza que não é controlada, que não é estruturada, que assim, vamos combinar que exige um culhão ali, uma coragem. Porque não tem nada que impeça que algo vá acontecer com ela. Em todos esses anos, ela nunca teve essa garantia que ela estaria sempre sã e salva, sempre com, assim, sempre tudo nos conformes. Então ela fala muito sobre como ela lida com o medo, porque aqui não é que ela não tem medo, é o que ela faz com esse medo, como que as pessoas ali, aqueles povos com quem ela tinha contato, as amizades, né, as pessoas mais próximas, como eu falei, eles tinham uma forma de interpretar, eles tinham um mapa de significado para interpretar aquilo que aconteceu com ela. Então, teve um caso que ela conta aqui, que um cara estava desfazendo dela, porque segundo um aspecto da tradição, quem se encontra com o urso, quem é marcado pelo urso, tem que viver de certa forma meio separado. Então, o que a pessoa encosta, essa pessoa marcada encosta, as outras pessoas não podem encostar. Então esse cara não queria mexer nas coisas que ela tinha colocado a mão, por exemplo. Então parece que ela faz meio que um panorama de como que o medo é encarado, não só com ela mesma, mas com as pessoas ao redor. Pessoas essas que vivem na floresta, que estão sempre em contato com animais e com essa iminência, né? Eu lembrei de Duna. Eu lembrei não só do livro, mas principalmente da série da última que foi lançada aqui no Brasil pela HBO, que é Duna, a Profecia. Eu não vou falar nada, tá? De coisas específicas, pro que eu preciso falar, eu não preciso dizer nem o nome de nenhum personagem. Você vai conseguir entender o contexto aqui, caso você ainda não tenha assistido, queira assistir, eu não vou estragar a sua experiência, tá? Fica tranquilo. Essa série tem uma abordagem espetacular em relação ao medo. Estamos falando de ficção científica aqui, tá? Então, aí nesse contexto da série, eles estão lidando com o medo como se ele fosse um vírus, literalmente um vírus. Um vírus mental que se alimenta do medo da pessoa. Então, quando a pessoa sente muito medo e esse medo descontrolado, esse medo que a pessoa não consegue lidar com ele, coisas muito ruins acontecem. A pessoa começa a ter visões, alucinações, ela perde. A gente está falando tanto aí de barreira da lucidez, de limites da Helena Ferrante. A pessoa fica totalmente desintegrada mesmo, fica totalmente fora de si. E aí a chave do negócio é a pessoa conseguir controlar o medo dela. Eu tô falando aqui, parece uma solução muito simples, muito óbvia. Mas para quem conhece o universo de Duna, para quem sabe um basicão ali da história, ou mesmo para quem assistiu a essa série, vai entender exatamente o que eu tô falando. Não tem nada de simples, não tem nada de óbvio enquanto o circo tá pegando fogo. Então veja, a gente não está falando sobre uma forma de viver que evita o medo, que foge do medo. A gente está falando de uma forma de conseguir, em relação à Duna, de transmutar, de metamorfosear esse medo. Tanto em Duna, nessa série de Duna, e mesmo no livro, tem uma... Deixa eu pegar aqui o livro, que eu quero falar uma frase. Isso aqui não estava planejado, mas eu vou pegar. Peraí. Olha só. O medo é o assassino da mente. Eu não conhecerei o medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que conduz à obliteração total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que ele passe por mim e sobre mim. E quando ele tiver passado, voltarei meu olho interior para ver seu caminho. Por onde o meu medo passou, nada restará, apenas eu permanecerei.
Então, na série, o medo pode ser um vírus, literalmente, mas ele pode ser uma matéria-prima da iniciação. Então, quando a pessoa consegue fazer isso, e aí, como eu falei, existe um contexto na série, ele não é que o medo é vencido, ele é metabolizado e ele deixa de ser um vírus. E aí, trazendo Rosa Monteiro mais uma vez, é muito complexo o negócio, porque a lucidez não torna o medo menos perigoso, muito pelo contrário. A lucidez às vezes pode ampliar o medo. É a arte, a escrita, né, a arte no geral, que pode conseguir dar forma a esse pavor de ser, de saber, de lembrar. Então, vamos colocar aqui como o medo como um rito de passagem. Eu acho que dá para dizer assim. Seguindo para a próxima conexão. Foi uma frase muito curtinha, mas que acendeu a luz aqui na minha cabeça na hora. Então, uma senhora que gosta muito dela, próxima à autora aqui, que mora lá na floresta, diz para ela assim: aqui a gente vive, não tem tempo de se apiedar. Um pequeno adendo. O livro, naturalmente, vai tratar muito sobre a diferença de você viver aqui na modernidade, na bagunça, no meio da selva de pedra, e a forma de viver, de enxergar o mundo que a galera lá no meio da floresta tem. Eu lembrei na hora de A Morte de Ivan Illich. Se você ainda não leu esse livro, por favor, leia. Vou deixar o link aqui embaixo. Quando você tiver a oportunidade, garanta essa experiência, garanta essa gavetinha nova que vai ser instalada na sua mente, tá? Como o título diz, o livro é sobre a morte de Ivan Illich. Mas o que é importante dizer para que a conexão seja feita é que tem vou dizer assim, um camponês que cuida uma boa parte do tempo desse senhor Ivan Illich que está aí prestes a morrer. Ele tem em comum com a senhorinha aqui de Escute as Feras que ele está sempre em contato com a natureza, que ele vai ter uma forma muito prática, muito crua e ao mesmo tempo muito humana de lidar com as coisas. Então, na morte de Ivan Illich, esse personagem, que se eu não me engano é até analfabeto, ele vai ser o único que vai conseguir proporcionar um conforto para o Ivan Illich, que está agonizando, que está ali no auge do seu remorso, rememorando a sua vida e pensando, o que eu fiz com o tempo que me foi dado, né? Como diria Senhor dos Anéis, que a coisa mais importante que a gente faz é o que a gente faz com o tempo que nos é dado. E ele está ali na angústia, sabendo que está quase morrendo, e naquela aflição toda, e esse personagem, que tem potencial até para ser alvo de preconceito dentre os personagens ali, da aristocracia e tudo mais, do próprio Ivan Illich, porque ele passou uma vida muito focado em ter um emprego melhor, em ter os móveis melhores e tudo mais. Não que isso seja um problema, mas a forma como ele estava lidando com aquilo. Então vamos dizer assim, um cara da roça, com a visão de mundo dele aparentemente muito limitada, que conseguiu reconfortar, foi o único que conseguiu reconfortar o Ivan Illich nesse momento. Ele não nega a dor do Ivan, ele não romantiza a dor do Ivan, ele também não menospreza. Ele abraça aquilo, ele aceita com uma naturalidade, sem artificialidade, sem fingimento. Não vou tentar pronunciar o nome dele não, mas eu vou deixar aqui na tela. Fazia esse serviço com boa vontade, com simplicidade, mas com bondade também. Ele dizia que não tinha medo da morte, que era uma coisa natural, que para ele ajudar Ivan Illich era apenas um trabalho, como qualquer outro, mas o fazia com alegria e serenidade. Aí ele dizendo, para mim é um serviço e para você é um alívio, dizia ele sempre, demonstrando, através da sinceridade de seu sorriso, a bondade que em nenhum outro se revelara. Era o único que compreendia a situação de Ivan Illich e não julgava necessário ocultá-la, mas simplesmente a lamentava com simplicidade e naturalidade. E esse personagem, assim como a galera lá da floresta, que tinha um estilo de vida muito conectado com os ciclos da natureza, com a espera. Aí tem até uma parte aqui, num diálogo da autora com essa senhora, que a senhora diz algo do tipo assim, que na vida dela, o esperar faz parte. Porque não vai ter nada imediato, não vai ter um download, não vai ter um iFood, não vai ter um Airfry. Para eles conseguirem qualquer coisa, acho que todos os aspectos da vida, de alguma maneira, vão envolver não só muito trabalho, mas uma espera. E isso é processado por eles com muita naturalidade, porque não é nem como se tivesse outra possibilidade, entendeu?
E por último, mas não menos importante, teve uma passagem aqui que me fez lembrar de O Velho e o Mar, numa parte que ela está falando sobre pescar no inverno. Acabamos optando por ir pescar. Poderiam pensar que eu adoro isso, a pesca, depois de mais de 10 anos de trabalho com caçadores-pescadores. É precisamente o contrário, sobretudo no inverno. Esperar por horas a fio, se convencer de que algo vai morder mesmo quando nada acontece. Obstinar-se mesmo quando continua a não acontecer nada. Obstinar-se mesmo quando continua a não acontecer nada. Essa frase poderia ser usada para descrever, para sintetizar o Velho e o Mar. No Velho e o Mar tem uma frase, vocês já vão entender a conexão aqui. O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. No Velho e o Mar tem um velhinho pescador que estava há 80 e tantos dias sem pescar nada. Esse senhorzinho, ele é pobre, ele precisa daquilo assim para comer, para ter um mínimo de dignidade de vida. Então, o fato dele não conseguir pescar nada há tantos e tantos e tantos dias é um verdadeiro problema. Ele vai de novo, mesmo sabendo que ele pode voltar sem nada, mesmo sabendo que ele pode inclusive nem voltar. E algo que os dois livros têm em comum é que o êxito do que eles estão fazendo é importante, claro, mas ele tem um significado maior ainda do que a conquista do que eles precisavam, que também tem em comum a pesca. Então, de formas diferentes para ambos, o êxito de pescar, obviamente, é importante. Só que é como se para eles o que fosse mais caro é a integridade desse gesto, o que esse gesto significa. É como se ambos, cada um à sua maneira, estivesse dizendo assim: a gente vai parar aqui, pescar e esperar, não porque necessariamente vai acontecer algo, afinal de contas, pode não acontecer e ainda pode dar ruim, mas porque existe um valor na espera. Isso se conecta com o que eu falei da morte de Van Illich, que essa espera, ela faz parte da vida, assim como, anteriormente, o medo. Tem certos aspectos da existência que não tem como a gente fugir. Tem uma parte aqui, mais pro final do livro, que ela atrela essa forma de viver, essa espera inerente, com isso ser literalmente, eu lembro a expressão que ela usou, o coração pulsante da vida na floresta. E dá para dizer a mesma coisa sobre o mar. E essa reflexão ficou martelando na minha cabeça, vai continuar martelando. A importância de obstinar-se sem garantia. E eu lembrei de uma frase, tanto a frase da Lígia Fagundes Telles, quanto a frase de João Guimarães Rosa. A dele é que o que a vida exige da gente é coragem. E a da Lígia, se eu não estou enganada, vou deixar aqui, que é mais ou menos assim: se for para viver, que a gente viva corajosamente. Afinal de contas, assim, não é que é fácil, mas é que é a melhor maneira possível. Pois então a gente segue pescando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.